Primos e primas, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Milagre Serra Chica, seja muito bem-vindo a mais um podcast. Para quem sabe, o cenário não é esse, hoje está um pouquinho diferente, mas vamos lá aproveitar a dinâmica que o solzinho hoje está bom. Já sabe, né? Antes de nós começar, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, porque você sabe que a Expert Negócio só traz conteúdo bom para você. E aproveitando, ficamos um tempinho sumidos por aí, acho que você reparou. Então, estamos trabalhando algumas coisas que, de fato, você vai gostar. Então, vai subir aqui o link da Visual para você aproveitar os últimos serviços sem esquecer do tudo coisado, né? Aproveita e come o melhor hambúrguer para sua vida. Hoje, vamos falar de um tema bastante bom. Algo que, para muitos, foi esquecido, para outros é lembrado e para alguns em específico é eternamente lembrado. Manos, para quem não sabe, saiu alguns vídeos, alguns podcasts, tem lá o podcast com a vice-governadora, já há algum tempo, e vários outros vídeos. Você pode aproveitar e assistir também, que a coisa lá tá muito boa. Deixa seu like, se inscreva no canal, comente aqui se você tiver gostado de podcasts relacionados a esse, que hoje vamos falar de arte, cultura e como pensar mais e melhor, da melhor maneira, porque fizemos aí uma busca e procuramos alguém que de fato ia se enquadrar com os padrões, todas as normas que vão fortificar bastante essa conversa. E sabe quem que encontramos? Senhor Gaspar Madeira. Como é que está? Bem, obrigado. Está tudo indo muito bem? É preciso esclarecer que Exato. eu sou o Gaspar Madeira, mas não sou o Gaspar Madeira. Temos aqui um Eu sou o Gaspar controvérsia. Madeira porque é o nome do meu pai. Exato. E era muito conhecido aqui nesta área, e em Luanda também era conhecido. E teve muito boa atividade aqui em função das pessoas, em função da cidade, em função Exato. do progresso da cidade e também em oposição ao regime salazarista. E como o meu nome é mais complicado, é Hildeberto, muitos não sabem dizer Hildeberto, então preferem chamar-me Gaspar. Gaspar Madeira. Então eu sou o Gaspar Madeira e a loja que o meu pai tinha ali, e ainda tem, apesar de haver umas certas influências negativas nas propriedades de certas coisas dos Madeiras, não é? Eu estimo que aquilo que o meu pai fez aqui foi em função de Angola e ele fez com a vontade e por amor por Angola. Fazer mais e melhor. Portanto, continua a ser dele. Para quem já percebeu, o tema se enquadra bastante com a história que estamos aqui a ouvir. Manos, eu preciso de voltar sempre a lembrar para você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, porque isso é que mantém todo o processo e faz aqui o canal funcionar. Já sabe, vamos falar sobre arte, cultura e formas de pensar mais e melhor da melhor maneira. Antes de entrarmos logo para o tema principal, vamos falar um pouquinho da Visual Design, que tem uns serviços bastante bons para ti. Serviços de artes gráficas, capas musicais e vários outros serviços como gravação de vídeo que você pode gostar para sua empresa, para o seu negócio ou quem sabe, você que é artista de música, tentar gravar um videoclipe, essa seria uma boa. Então já sabe, tem os contatos aqui embaixo, na descrição desse vídeo, nos comentários, e vai passar aqui ou aqui, sei lá, você sabe onde vai passar. Você vai poder acompanhar tudo um pouquinho mais perto. Agora vamos entrar para o que realmente interessa. Então, começando aqui, podemos começar com um pouquinho a saber mais quem é que é o senhor Hildeberto, já que... Sou Hildeberto, também chama-me Gaspar Madeira, que honra muito que se lembre do nome do meu pai. Sou aquele que está à sua frente. Estou aqui, estou à frente também ali do espectador. Nasci aqui, nesta província, no Namibe, no bairro da Facada. E o meu umbigo está lá enterrado, porque a minha mãe enterrou o meu umbigo no bairro da Facada. E ninguém o tira de lá, porque já arranjou raiz. Está cá. Apesar de haver certas movimentações que me empurram para fora do país, porque eu sou muito chato algumas vezes, eu vou ficar cá, não saio. E quando para poder exercer aquilo que os meus pais me ensinaram e para poder exercer a minha vontade de ser útil. Porque é muito importante aquilo que nós fazemos, mas também é muito importante aquilo que nós queremos fazer para os outros. E nesse sentido, os meus pais me ensinaram, quer sempre fazer para os outros. Conhece-te a ti mesmo,
mas vai aprender a conhecer os outros. Como um ditado bastante popular que vamos dizer, se não servimos, aliás, se não nascemos para servir, não servimos para viver. De maneira que aqui estou, um angolano, muito angolano, também posso ser português porque o meu pai nasceu em Portugal, veio para aqui miúdo, veio para aqui adolescente, vinha com 18, 19 anos, e entrou pelo Lubito e ficou na Bibala. Na Bibala começou a trabalhar ali e fez um filho. O meu irmão mais velho, que já faleceu, infelizmente. E depois as suas qualidades foram sendo reconhecidas e ele então foi transferido para aqui, onde foi trabalhar para uma empresa muito importante, privada na altura. Na altura penso que não havia empresas estatais, penso, não me lembro. Porque eu só nasci em 43. E o meu pai, quando veio para aqui, ainda não 43? Com a minha mãe. Quanto é que deve ter assim a estimativa? É? Quanto é que deve ter de idade? Assim. Vou fazer 81 anos no dia 1 de maio agora. Acho que é o senhor mais velho da província. Não, a mais velho da província é o velho Sidónio ali em cima, que é bem mais velho que eu. Se vocês não conhecem o velho Sidónio, tem que falar com ele, pá. Ele é um indivíduo que, a meu conhecimento, foi o primeiro negro que deu um murro a um polícia branco. Hã? Foi. E esteve preso aqui nesta fortaleza. Pá. Sim, a fortaleza aqui, aqui. São Francisco. São Fernando. São Fernando, okay. Esteve preso aqui. E depois participou em atividades pró-independentistas durante muitos anos. Sim. E ainda vive. Vivinho da Costa, mora ali para cima, para o pé da escola, 1 de junho. Falo com ele algumas vezes. E também não é, infelizmente, também não é devidamente tido em conta as atividades que ele teve em função desta nossa Angola. Também não é. Mas há outros que também não são. Eu penso que o governo deveria estender mais os seus conhecimentos, fazer um pouco de marcha atrás e ver a verdadeira história de cada uma das províncias do nosso país, porque a verdadeira história não é contada. Então hoje vamos falar sobre arte e cultura, que é para poder lembrar um pouquinho das coisas que foram passadas e uns conselhos básicos de um senhor de mais de 80 para você que tem menor ou é maior de 18 anos. Vamos falar também de empreendedorismo, que é a essência do nosso canal. Não podemos perder as raízes, mas para que criar um negócio se não temos bases fortes e sólidas para poder arcar com todas as consequências que vão vir na frente? Ouvindo o ditado que se você pediu chuva, vai ter que aguentar lama. Então, primos, vamos começar aqui agora com a primeira pergunta. O senhor Gusmão Madeira disse que nasceu cá. Quando é que começou a ter a motivação de contribuir para a nossa sociedade? Olha, o meu pai, quando eu era jovem, quando eu era miúdo, a partir de uma certa idade, 8 anos, levava-me nas suas viagens que tinha, quando ele ia fazer os seus negócios, ali para o Porto Alexandre, que hoje se chama Tomboa, mas não devia ser Tomboa, devia ser Tumboa. Okay. Aí está a verdadeira história, não é? Aí está a verdadeira história. E então eu assisti durante muito tempo a cenas que me transmitiram, portanto, aquilo que os sociólogos chamam, a minha equação pessoal, aquilo que eu sou. E sou assim porque vi, através de exemplos vivos, aquilo que se deve fazer quando amamos os homens, e amamos as mulheres, e amamos as crianças. O que, infelizmente, não é muito generalizado por aí afora, não é? Finge-se muitas vezes e não se faz, e não se aplica. E foi aí que eu comecei a aprender. Por exemplo, eu ouvi a palavra independência pela primeira vez, tinha 8, 9 anos. Porque o meu pai pertencia a um grupo de pessoas. Em 1949. Aí devia ser, eu nasci em 43, 50, 51. Estamos em 2024. 50, 51. O meu pai levava-me, pá, e eu assistia. Sim. E a primeira vez que eu ouvi a palavra independência, devia ter 8 anos ou 9 anos, pá. E aconteceu em Benguela. Sim. Aconteceu em Benguela,
Porque Benguela sempre foi um foco de revolução, um foco de independência. Acho que o nome antigo era Benguela, Nova sempre Lisboa. foi. Hã? Nova Lisboa. Não, Benguela. Sempre foi. Ok. É meu conhecimento. Né? Em todas as províncias houveram pessoas que tinham angolanidade, portanto, se queriam levantar, opor, desde o tempo, antes de eu nascer, não é? Aquelas guerras que haviam contra os portugueses, dos reinos do Congo, aqui embaixo dos Ovambos, os Mandumes, esses todos que lutavam pela sua integridade, pela sua independência. Oh. E então, só para contar a história rapidamente, vinha eu com o meu pai uma vez de Luanda de avião, naqueles Dakotas antigos, que tinham uma rodinha atrás, quando estavam em terra, estavam assim inclinados. E ele estava a conversar com um senhor conhecido dele, não é? Que também estava nesses grupos de luta pela integridade e pela independência de Angola. E eu estava a brincar assim à volta deles e ouço a palavra independência. Não sabia o que era, 8 anos, 9 anos, e perguntei, pai, o que é independência? E o meu pai disse, eu depois vou-te ensinar o que é independência, deixa-me conversar aqui com este senhor, tens que aprender isso devagarinho e tal. Então o senhor, que das minhas memórias se chamava Leitão, pegou-me pelo pescoço, puxou-me para o pé dele e disse, este gajo vai ouvir tudo o que nós estamos a falar aqui. Eu ouvi tudo. Ouvi os nomes que chamavam Salazar, filho deste, filho deste. Ouvi tudo. Então comecei aí, sem saber bem o que era, mas depois vim a saber o que era e voltei atrás e comecei a refletir sobre essas coisas todas, o que era a independência. E foi aí com 8, 9 anos que aprendi. De maneira que estou aqui com um independentista que começou a pensar nisso aos 8, 9 anos, sem saber o que era, não é? Sem saber o que era. Acabou de dizer que houve muitos negócios deixados pelo pai. Sim, vários negócios. O meu pai era um indivíduo empreendedor. O meu pai tinha uma visão de 5, 6, 7, 8 anos à frente nos negócios. E era engraçado que dentro da nossa casa, a minha mãe, que sempre foi muito recatada, muito modesta, muito religiosa, tratava da família e participava em atividades sociais aí, no fim de contas eu vim a saber que o meu pai nunca tomava uma decisão importante sem falar com a minha mãe. Nunca tomava uma decisão importante. A minha mãe era digamos, o que punha o peso na balança para que os pratos ficassem direitos. E às vezes funcionava em situações trágicas, em situações horríveis. Uma vez o meu pai chegou a casa e nós naquela altura tínhamos que esperar pelo pai para nos sentarmos à mesa e para começarmos a comer. Ninguém começava a comer antes do pai chegar. Atenção, que isso era assim, não é? E então o meu pai, que era um indivíduo calmo, brincalhão, sentou-se à mesa e começou a chorar. E nós, eu e minhas 3 irmãs, olhamos para a mãe, o meu pai assim, e a minha mãe fez assim, com calma, pegou do meu pai e levou para o quarto. E nós esperámos a interrogar-nos o que é que isso tinha passado. E eu, malandro como um garoto naquela altura, fui espiar no quarto dos meus pais o que é que se passava. Então vi o meu pai e a minha mãe abraçados e o meu pai a chorar. E vim devagarinho, pai, e disse à minha irmã, o pai está assim, nunca tínhamos visto o meu pai assim. Passado um bocadinho, eles vieram e parece que estou a ver essa cena. O meu pai sentou-se, sempre com os olhos úmidos, não podia falar. E a minha mãe é que disse, olha, o vosso pai assistiu a uma cena agora aí fora, muito triste, é por isso que está assim comovido. Um grupo de brancos que bateu num negro, só porque ele
andava descalço em cima do passeio. E bateram-lhe. E houve outros brancos, que também havia bons brancos na altura, que intervieram e houve uma confusão que se gerou ali, mas infelizmente o senhor ficou bastante magoado e tiveram que o levar para o hospital. E essa cena magoou tanto o meu pai, que assistiu, interveio, também esteve na confusão. O meu pai ficou tão impressionado que Chocou. não comeu. O meu pai era um homem de apetite, comia bem, não comeu nada. E nós então também olhámos para aquilo, pá. Não percebemos bem na altura o que era. O pai não comeu, os filhos também não. Então olhámos para aquilo, pá. Pronto. Isso foi uma das cenas que me marcaram muito da minha vida de criança, não é? Houveram outras por aí afora, pá, mas essa marcou-me muito, pá. Marcou-me muito. E em termos de negócios, como é que foi para depois sabemos que o pai deixou tudo, como é que foi gerir tudo empresa isso? que o contratou para vir para cá, Sim. e que depois veio de Bibala para aqui, o meu pai avançou, fez sociedades, virou comerciante e fez alianças com outras pessoas, inclusive o meu padrinho, numa pescaria em Porto Alexandre, na altura, que hoje é Tomboa, mas que devia ser Tumboa. Tá? Okay. Eu digo sempre isso, Tomboa, mas devia ser Tumboa. E depois explico porquê. E tornou-se um empreendedor de dimensão. Eu vou explicar uma vez o que ele fez, pá, e que mostra a sua visão. Havia aqui um casal de franceses, Madame e Monsieur Cibleras. A senhora era professora de francês e era professor Cibleras. E ele era Monsieur Cibleras. Ela era professora de francês e de ballet, de ginástica. E ele era, portanto, funcionário de uma empresa mista francesa-portuguesa. E então, houve uma altura em que houve bastante peixe. E não havia sítio para colocar o óleo do peixe. O peixe não era todo aproveitado, naquela altura não havia congelação. Era só secagem do peixe. Peixe meia cura, sabe o que é peixe meia cura, não é? E peixe seco. E o resto era farinha de peixe. Que farinha que era? Não havia ainda aquelas máquinas para moer o peixe, para fazer a farinha industrial. O peixe era moído, batido e secava nas eiras. Então é que começou o peixe seco. Aí, chama de peixe seco. Não, o peixe seco. Pois havia peixe seco, peixe meia cura, havia o óleo e a farinha de peixe. Okay. E só depois é que veio o peixe congelado, muito mais tarde. Não é? Então o meu pai vendo aquilo, sabe o que ele fez? Pegou no senhor francês, marcou viagem para os dois pelas colónias francesas todas aqui em África, foi lá e comprou todos os tambores vazios, pá, das gasolineiras, pá, e trouxe-os para aqui. Bons e não bons. Os bons eram logo lavados e utilizados para pôr o óleo do peixe. E os não bons eram trabalhados para ficarem bons. Portanto, o meu pai teve essa visão de dar essa volta por as gasolineiras todas da África, pá, e trazer para aqui, para Moçambique, e vinham naqueles barcos que abriam pela frente, assim, encostavam à praia e abriam pela frente. Sim. Então isso foi um dos grandes negócios e um dos grandes marcos da atividade empreendedora do meu pai. O meu pai era um indivíduo que efetivamente era conhecido em Angola como um indivíduo de capacidade empreendedora. Eu não tenho essa capacidade. Sim. Não tenho. Herdei algumas coisas dele, mas essa não tenho, não é? Então, só aqui para analisar, o que fez basicamente é ver uma oportunidade de negócio em algo que as pessoas não aproveitavam para nada, criou uma necessidade para as pessoas e começou a vender. Ele verificou. O meu pai dormia sempre com um caderno de apontamentos na mesinha de cabeceira e um lápis. Eu vou começar, se tornou milionário com isso. Dormia sempre assim, é? Às vezes tinha uma ideia à noite, acordava e tomava apontamento. De manhã ia reler. Vou começar a fazer isso outro hábito. Isso, vocês como estudantes, é que também deviam fazer isso. Pá. Já hábito de sucesso. Eu, por exemplo,
Não durmo sem ler pelo menos 10 minutos. Eu já quis perguntar, como é que é o hábito? Como é que é o hábito, senhor? Como é que O é hábito de leitura, hábito de leitura, hábito pela manhã, olha, o hábito para se manter eu aí, herdei não muito, está errado. herdei muito dos meus antepassados próximos. Pá. Sim. Infelizmente não conheci o meu avô paterno, porque morreu antes do meu pai vir para Angola. Mas o meu avô materno era carpinteiro aqui. E também era mestre de obras. Ajudava a fazer casa. Um pedreiro avançado, digamos assim. Capaz de fazer uma casa. E então, todas as noites, e na altura eu morava ao lado deles, todas as noites ele ia para o escritóriozinho que ele tinha, sentava-se a uma mesa, abria um atlas. E folheava o atlas. E eu, curioso, miúdo, pá, também tinha mais ou menos essa idade. Oh, avô, estás a fazer o quê? Vens todas as noites para aí, pá. Ele puxou-me, sentou-me nos joelhos, abriu o atlas. E pá, eu viajei naquele atlas por todo o mundo. Media as distâncias e dizia, olha aqui, isto daqui, país daqui para aí, tantos. Ali moram pessoas que não são como nós, pá, têm outros hábitos. Eu viajei por todo o mundo, sobretudo por África, pelo corredor do Atlântico até Portugal, porque o meu avô me ensinou a amar os livros. Foi o meu avô que me ensinou a amar os livros. Esse já foi algo bem herdado. Foi? Algo bem herdado. Isso, hei de agradecer sempre ao meu avô. Pá. E quais são os livros que tem lido ultimamente? Olha, eu leio sobretudo, eu leio tudo. Sim. Tudo que me interessa. Não é? Quando estava a perguntar, já escreveu um livro também enviado. Bah, eu sou sociólogo, sou licenciado em Ciências Sociais, estudei em Bruxelas. Não é? O meu pai mandou-me para Bruxelas com um grupo de outros angolanos que estavam em Luanda. Eu, na altura, estava em Luanda, porque eu estudei aqui a primária, Sim. no Pioneiro Zeca. Olha, também estudei lá. Estudei no Pioneiro Zeca, a primeira, segunda, terceira e quarta classe. Depois abriram aqui um liceu experimental que ninguém na educação agora sabia onde era, mas eu sabia porque andei lá. Okay. Andei lá. Esse liceu experimental, o primeiro ano foi passado aqui. E com ele, e nele, andei, por exemplo, com o Rui de Carvalho, com o Rui Duarte de Carvalho. Vocês conhecem o Rui Duarte de Carvalho, não conhecem? Deviam conhecer, se não conhecem. O Rui Duarte de Carvalho era um indivíduo excepcional. Estudou os Mocubais, pá, como uma radiografia. Conhecem o Mocubai. E para continuar, daqui depois o Liceu Experimental não progrediu. E então nós, aqueles que estavam no liceu, fomos para o Lubango, para o Liceu Diogo Cão, onde agora funciona a universidade. Sim. Isso antigamente era o Liceu Diogo Cão. Tudo isso aqui no Namibe? Hã? Aqui no Namibe? Não, no Lubango. O Liceu Diogo Cão no Lubango. As meninas que andavam, que tinham que estudar mais, iam para o Colégio das Madres no Lubango também, porque aqui ainda não havia aquele Colégio das Madres que está ali. Okay. O Colégio das Madres era ali embaixo. E então ali fiquei 3, 4 anos, depois fui para Luanda, para o Liceu Salvador Correia, onde fui colega do José Eduardo dos Santos. Fui colega do Beli Belô. Fui colega de muitos, eu fui mesmo colega dele. Fui mesmo colega dele. Naquela altura ele era um grande futebolista. Estamos ao lado de alguém que escapou de ser presidente da República. Ele era um grande futebolista, o José Eduardo. O José Eduardo era um grande futebolista, mas era um indivíduo muito calmo, muito bem educado. Nunca o ouvi dizer uma asneira. Era um indivíduo que se dava com todos. E ali também andaram outros, como o Ismael Gaspar Martins, por exemplo, o Conceição, que depois, quando o José Eduardo foi, porque infelizmente o neto faleceu, foi para presidente, ele chamou esse pessoal que ele conhecia. E vieram trabalhar com ele em posições importantes. Portanto, naquela altura eu podia aproximar-me do Zé Eduardo e no futebol podia dar-lhe um pontapézito de vez em quando, não é? Quando ele se tornou presidente, aqui, nos governos, nunca me deram a ocasião de falar com ele.
Sabe porquê? Porque tinham medo que eu lhe fosse contar aquilo que se passava por aqui. Ok. Só uma vez, no tempo do Muteca, de Fernando Faustino Muteca, para mim um dos melhores governadores que passou por aqui, na altura eram chamados comissários, não eram chamados comissários. Isso é em mil? Hã? Isso é em mil? Foi em 1984, 1985. Ou seja, depois da independência. Já o Fernando Faustino Muteca tinha estado aqui, já tinha havido um comissário antes, 2 comissários antes. O Fernando Faustino Muteca veio para aqui em 1980 e qualquer coisa. Sim. Uma vez o presidente veio cá e o senhor Muteca quis oferecer qualquer coisa de característico, de original aqui da zona. E chamou-me. Porque naquela altura não havia muitos licenciados por aqui. Eu era um dos poucos, não é? Ele tratava-nos sempre por tu. Ouve lá, pá. Era muito bem. Ele andava sozinho, sem guarda, sem segurança. Batia à porta das casas. Pode beber um café aí? Era assim que ele fazia. Okay. O Fernando Faustino Muteca. Arranja-me uma coisa, pá, um objeto, pá, característico aqui da província. Eu arranjei um objeto bonito, ligado à arte Mbali. Conheces a arte Mbali? Tenho aqui uns exemplares aqui dentro, se quiseres podes filmar daqui um bocado. É uma arte que foi feita por os quimbares. Já ouvis falar nos quimbares também, não é? Pronto. E então arranjei-lhe uma peça bonita, e colocámos num pé de madeira bem limpinho e tal, e fui levá-lo a isto aqui, que representa isto, aquilo, que eu te contei a história dos quimbares e tal, e ele disse, sim senhor, isto é bonito, e olha uma coisa, tu é que vais entregar isso ao presidente. E disse, eu? Quer dizer, já foi 2 presentes, um antigo colega a levar mais um. O que é engraçado é que a segurança não deixou que eu me aproximasse do presidente. E pronto, estava cheio de verdades. Ficou assim. No dia em que o presidente ia para Luanda, veio o secretário dele bater-me aqui ao portão. Põe um casaco e vem. Para quê? Porque tu é que vais entregar isso ao presidente. Mas a segurança, o Muteca arranja isso. Era um sábado ou um domingo, tinha a barba para fazer, pá. Eu pus uma camisa, nem fiz a barba, nem nada, um casaco e tal. Entramos pela parte de trás do palácio. Passámos pelas cozinhas, assim abaixadinhos, e fomos ter a parte de baixo da entrada da escada que dá para cima. A segurança apareceu alto. E então ouviu-se uma voz lá de cima, do Fernando Faustino Muteca. Avança a minha responsabilidade. E eu lá fui. Também não tive muito tempo para dizer aquilo que eu queria. Apenas 2 minutos ou 3. Eram muitas verdades. Eram muitas. Apenas 2 ou 3. Entreguei isso, disse umas palavrinhas ao seu presidente. Nem tive a ocasião de lhe dizer que tínhamos sido colegas no Liceu Salvador. E como é que foi ser colega do antigo presidente? Como é que foi? Sim. Antigamente ele não era presidente ainda, não é? Era como nós, não é? Mas era um tipo muito bem educado, muito correto. Pá. Era um bom companheiro. Pá. E então a entrega foi feita assim do género, se o presidente está aqui, isto é aquilo, aquilo outro, pá, e veio a menina do protocolo, recebeu, pronto, e ele arrancou para o aeroporto. Quer dizer, não tive tempo de dizer só isso. Aqui problema. Nem tive tempo de dizer isso. Até porque eles cortavam-me, não me deixavam chegar lá. Porque eu ia dizer mesmo tudo. Ia dizer tudo. E nesse tempo, todo esse trajeto, depois de passar para Lubango, Luanda, Bruxelas, como é que foi toda essa trajetória? O que é que mais levava dentro de si? O que mais levava dentro de mim era o desconhecido, porque
era a primeira vez que eu saía daqui, pá. Era o desconhecido. E então, passei por Portugal, 2 dias ou 3, fui visitar o sítio onde o meu pai nasceu, no Algarve, conhecer, aí o Franco, conhecer isso tudo, e fui para Bruxelas, onde, epá, foi bom. Aquilo era uma universidade livre, a Universidade Livre de Bruxelas, com todas as vontades políticas mundiais que haviam lá e com representantes de todos os países que tinham estado colonizados na Ásia, na América, em todo o sítio, que estavam lá. E deu para conversar, deu para falar, deu para aprender. Mas nós tínhamos uma posição um bocado difícil, porque nós éramos, naquela altura, talvez a única colónia que existia ainda e era portuguesa. E é uma história muito engraçada que eu vou contar. Eu jogava futebol, era futebolista. Era futebolista. E então jogávamos numa equipezita que havia lá na universidade e um dia 2 congoleses de Leopoldville e um congolês de Brazzaville, eram aqueles 2 Congos diferentes, divididos pelo rio Congo, pelo rio Zaire. E eles vieram ter comigo e disseram: queremos que tu venhas jogar na equipa africana. Pá. Que havia uma equipa africana. Será Petro de Luanda? E eu disse, epá, mas nós somos colónia ainda, vocês já estão independentes, vocês não vão ter problemas nem nada. Então eles aproximaram-se de mim e perguntaram-me assim: tu nasceste onde? E eles: nasci em Angola. Angola é onde? Angola é em África. Então, tu és africano. E deram-me um grande abraço. Aí eu fiquei cheio de angolanidade, fiquei cheio de africanidade e fiquei comovido. Pá. E fui jogar na equipa africana. Eu, Hildeberto Madeira, banco, pingo de leite, pá, no meio dos africanos que já estavam independentes, eu joguei na equipa africana. Foi uma honra. Pá. Então já havia um Cristiano Ronaldo em 1800. Foi o primeiro ano em que a equipa de educação física perdeu a taça. Nós ganhamos a taça. Pá. Olha, a medalha que eu ganhei nessa altura está com o meu filho, pá. Oferecido, pá. Está com ele. Pá. Foi uma honra. Pá. Africanos considerarem-me africano. E porque aqui, hoje, na nossa independência, há africanos como eu sabem que eu nasci aqui e querem me dar um pontapé para me ir embora. Veja a diferença, pá. Só porque eu consigo ter a frontalidade de lhes olhar e dizer: está mal. Só por isso. Aliás, é essa a função que a juventude deve adquirir, da frontalidade. Mas com educação, com respeito, dizer sempre: desculpe, mas é como eu faço, como eu fazia. Às vezes, agora que estou a ficar velho, fico um bocado mal criado. Pá. Não digo asneiras muito grandes, mas às vezes digo uma asneirinha. E hoje em dia, depois já de muito tempo, vimos que nasceu em 1943, já estou aqui a chutar 1800. E como é que se vê hoje, depois de todo esse trajeto, depois de toda essa passagem? Como é que se vê hoje? Como é que vivo hoje? Olha, como é que olha para si hoje? Olhe para mim, pá, neste momento, com muito orgulho, porque vocês vieram ter comigo, pá. E eu estou com vocês. E quem me ensinou isso foi o melhor professor que eu tive na minha vida. Uma entidade formada pela Alzira e pelo Gaspar, meus pais, que são um. Eles é que me formaram. Fizeram-me no amor e fizeram-me na construção da minha personalidade, das minhas capacidades. E depois mandaram-me estudar para onde eu devia ir. E aí aprendi muito também. Aprendi muito. Não é? Só tenho que lhes agradecer. E a vocês também, porque vocês estimulam-me, pá. Sim. Vocês estimulam-me. Eu tenho que fazer isso porque vejo que a juventude agora tem falta de cidadania, pá. Não tem cidadania. Eu no outro dia passei ali, estou a pingar do nariz, sabe o que é? É a emoção da africanidade, pá.
E passei ali num sítio e estavam um grupo de jovens adolescentes encostados à parede, com cascas de banana assim no chão. Eu aproximei-me deles e com o pé encostei as cascas de banana para um sítio onde alguém que passasse ali não escorregasse. Depois virei para ele e disse: sabem o que é que eu fiz? Fiz cidadania, camarada. Isto é aquilo que vocês não têm. Porque nunca ninguém vos ensinou. E não vos ensina porque o nosso Estado, o nosso governo, também não bate muito nessa situação. Até tocando já nesse assunto, como é que olha para a educação hoje em dia? A educação dos mal. Não sabem história. Não sabem história. Se eu lhe perguntar agora qual é o banco, onde é o Banco da Paciência? O Banco da Paciência. Aí fica complicado. É ali, a 200 metros. Ou tem um banco. Eu por acaso nem sabia que tinha um banco. Na subida da SOS ali. Mas acho que o nome é que mudou. O quê? O nome talvez mudou. Não. Quando fizeram as brigadas que construíram os primeiros passeios aqui no Lamego, já dentro da nossa independência, penso que foi no tempo do Xirimbim e daí para a frente, o meu irmão e amigo João Tavares, pai da senhora Maísa Tavares, que foi vice-governadora para a área social, estava a fazer os passeios ali à frente do governo, depois abaixo à frente do comando da polícia, e a descer pelaquela subida da SOS, por onde sobem os carros que fazem as corridas aí. Havia uma lixeira ali ao lado. E ele encontrou um banco de pedra filtro. Também não sabe o que é pedra filtro. Não, essa já sei. Ah, já sabes? Bom. Tá. Partido. E mandou-me chamar, eu fui lá. Ele já tinha pegado nas pedras e colocado no sítio onde está agora. Eu disse, ele chamou-me pelo meu nome de criança, que é Betuca. Ô Betuca, pá, encontrei isto, o que é? Vou recuperar. Disse, fazes bem, recupera. Eu tenho fotografias dos bancos ainda sem ser recuperados. Porque não era só um, eram 4 bancos. Fotografias aqui? Hã? É fotografias aqui mesmo? É pá, agora não dá para procurar, pá. Primo, estamos aqui com um banco de há 19 anos atrás. Então, quer dizer, esse banco tem a minha idade, quer dizer, tem o dobro do dobro da minha idade. Então, eu estava aqui a contar sobre a história do Banco para Paciência. Olha, o João chamou-me e nós vimos logo, porque o João era uma pessoa muito inteligente. Pá. Era um grande topógrafo, geómetra, mas tinha muitos conhecimentos. Vai dar para ver, mas acho que... Vira assim. Ok. Aqui. Depois coloco a imagem aqui para vocês verem bem. Eu sou capaz de ter em fotografia que é mais nítido, mas tenho que procurar. Porque eu fui a Luanda fazer uma palestra, a pedido dos naturais e amigos do Namibe em Luanda, em 2005, sobre o Banco da Paciência. Porque quando o João me mostrou isto, nesta situação, eu disse, este banco tem história. Então fui perguntar aos mais velhos. E encontrei um mais velho que me contou a história. Não era só um banco, eram 4 bancos. Era o banco dos ricos, havia outro banco dos pobres, havia o banco da má língua e havia o banco da paciência. Como os outros bancos não apareciam, só apareceu este, então, na minha imaginação, cada uma destas partes é um banco, representa um banco. E o todo representa o Banco da Paciência. E nessa palestra perguntaram-me, por que o Banco da Paciência para todos? É isso que eu também é a pergunta que eu quis fazer agora. Eu respondi, porque apesar de gostarmos muito de Angola, é preciso muita paciência para viver em Angola. E aqui nestes bancos, durante muitos anos, vieram sentar-se muitas pessoas ricas, pobres, de má língua e com muita paciência. Estão bem integradas aí dentro, as memórias deles. Pá.
Tinha todo tipo de pessoa em um único banco. Também há um banco da Malinga, aqui por baixo, disseram-me no outro dia, tem que fazer isso. A tomara que eu nunca sentei nesse banco. Eu de vez em quando vou lá, sento-me e converso com as memórias daqueles que se sentaram aí. E digo, mas és maluco, como é que vais conversar com as memórias? Pela imaginação. O que eu quero agora é sentar no banco dos ricos, que é para ver se eu me torno. O banco dos ricos não sei qual destes três é, pá. É capaz de ser o do meio, pá. Se eu encontrar por aí, quem sabe me torno rico. Pois o Banco da Paciência está mesmo à frente do comando da polícia. Paciência já temos de sobra. Paciência já Pode ir temos lá de sobra. sentar-se para ver como é, pá. É. Mas o responsável por encontrar isto foi o senhor João Maria Inácio Rodrigues Tavares. Ele é que me abriu o caminho para o Banco da Paciência. Sim. Mas se formos dizer aí aos turistas que vêm aí, aqueles que dizem que sabem, que conhecem, não conhecem nada, o que é o Banco da Paciência? Eu como assim? Estão ali, a 2 passos. E porquê? Porque não conhecem a história da província. Devia, o senhor Presidente da República devia, antes de nomear os governadores para as províncias, porque eu creio que nas outras províncias é a mesma coisa, devia instituir uma escola superior de administração para onde, 2 meses antes dos governadores virem para as províncias, terem aulas sobre as províncias. Mas aulas verdadeiras. Sobre a história mesmo da província. Não tem. A nossa cidade, de acordo com a história verdadeira daquilo que eu li, tem mais 10 anos do que aquilo que dizem. Porquê? Vão pesquisar, que eu também pesquisei. Google não encontramos. Vão só pesquisar, que eu também pesquisei. Então, só para poder dar um resumo de toda essa história e poder entrar já para o próximo capítulo, de todo esse trajeto que já percorreu, tem Bruxelas, tem Lubango, Namibe, Colônias, foi jogador de futebol. Em que parte desse tempo houve aquele medo de dizer que preciso parar e pensar sobre a minha história? Ou para melhorar a pergunta, já teve medo do... Eu casei-me em Bruxelas. Casei-me com uma colega minha da universidade, que veio comigo para Angola. E nessa altura tive que pensar um bocado, pá, porque ela não queria sair da terra dela. Pronto, mas eu convencia, não é? O amor mexe montanhas, como se costuma dizer, não é? Ela veio comigo para aqui. Infelizmente já faleceu, está enterrada aqui no nosso cemitério. E ela também me ajudou muito, porque a Betty era uma inteligência e dava aulas aqui de inglês e de francês. Nunca quis cobrar um centavo. Nunca quis cobrar um centavo. Só para ajudar? Não, para ajudar as crianças a estudar. E então, quando eu ia buscá-la, no fim, essas aulas eram patrocinadas pela cultura, no tempo em que o senhor Osvaldo Carneiro era o delegado da cultura. E havia uma sala ali, naquele espaço das festas do mar, deste lado do restaurante Luleida, quando você entra no espaço das festas do mar, tem lá aquele monumento com uma âncora. Do lado esquerdo havia um espaço, esse espaço aqui era a sala de aulas. E então, quando eu ia buscar a minha mulher assim, para a hora do almoço, ela obrigava-me a colocar os alunos todos nas costas, no carro, na carrinha, e ia pagar um iogurte a cada um. Então, só para poder mexer um pouquinho mais na história. Fala lá à vontade. Todas as vezes que eu, por acaso, já não é a primeira vez esse contato, já vi várias vezes o senhor andar pelas ruas, a ajudar pessoas, a dar sempre de comer. Então esse hábito, esse costume começou aí? Não, esse costume começou com a minha mãe. E com o meu pai. E como é que era? Não era tão visível como aqui. Sim. Mas havia muitas pessoas carentes. Sim. Muitas famílias carentes. Sim. E então a minha mãe ajudava-as em casa e o meu pai ajudava-as na empresa. Sim. E foi aí que eu aprendi.
só para poder chegar já nos conselhos. Foi aí que eu aprendi, pá. Quais os conselhos, quais os hábitos que a mãe do senhor passava e que hoje não larga até hoje? Que hoje ainda não larga. É sempre o amor para a humanidade. Se tu não tens amor pelos homens, faz outra coisa, pá. Se não tens amor pelos homens, foge deles, pá. Faz outra coisa. Tens mesmo que ter amor pelos homens. Sim. Só assim é que te consegues realizar a ti. Sim. Porque vais também realizar-te nos outros. Então, só para resumir, que a verdadeira felicidade está em fazer feliz o outro e depois... Okay. Não podemos ter infelizes à nossa volta. Se os temos que fazer o possível para os ajudar. Eu tenho uma história que me marcou aqui à frente desta casa, não há muito tempo. Uma criancinha pequenina que estava parada aí no passeio, não falava. Só olhava para mim e eu dei-lhe comida. Ele não começou a comer, começou a chorar. Eu comecei a chorar com ele. E perguntei-lhe, por que estás a chorar? Não me respondeu. Começou a comer devagarinho, começou a comer devagarinho. Ele não acreditava que tinha comida à frente. Era isso. Nunca mais o vi. Nunca mais o vi. E isso marcou-me muito. Pouco para uns é muito para os outros. Temos que distribuir. Sim. Temos. E aquilo que nós vemos aqui nas nossas ruas, eu vejo aqui nas nossas ruas desta cidade, sim, que se chama Moçambique, eu não gosto desse nome, mas tenho que dizer porque é. Mas cada vez que o dizemos... Por que ainda não gostou do nome Moçambique? Porque ele era um escravista. Como é que eu vou gostar de ter... O nome Moçambique eu sei. Ele era o Barão de Moçambique. Mas quando mudaram o nome da Bahia, okay, em fins do século XVIII, de Angra do Negro para a Baía de Moçambique, essa pessoa que homenageou o Barão, homenageou o homem, sim, que era o Barão de Moçambique. Não homenageou a terra Moçambique que está lá em Portugal. Estava, já não tem esse nome, agora é Vizela ou Vozela. Portanto, é o homem, o escravista, o mau, aquele que mandou milhares e milhares de angolanos para fora, que está a ser homenageado. E neste momento, esse nome, cada vez que se faz um documento, um bilhete de identidade, uma certidão de óbito, cartas de amor, faturas, e mete-se o nome de Moçambique, estamos a homenagear a porra daquele cabrão. Não pode ser, desculpem-me lá. Não, é boa. Virei mal criado, É a idade. O banco da paciência. Virei má língua agora. E fico emocionado quando sinto que há medo dos nossos dirigentes a mais alto grau, sim, de retirar esse nome daqui. Como é que ousam pôr o pai da independência, que disse em 11 de novembro ao microfone a independência do nosso país, no mesmo sítio em que está esse bandido? Ali naquela circunferência ali em cima. Okay. Como é? Às vezes dá vontade de pegar num pau e desancá-los. Como é? Está onde o respeito para a memória dos escravos mortos? Neste momento, com esta situação, que é única em Angola e se calhar em toda a África, sim, de voltar às memórias coloniais, às memórias coloniais escravistas, sim, e termos medo, eu não tenho, eu tirava já esse nome, mas não tenho força política para isso. Eles deviam ter vergonha de estar tanto tempo sem tomar uma atitude, sem discutir esse nome no Parlamento, sem discutir esse nome no Conselho de Estado. Deviam ter vergonha. Isso digo nos olhos deles. Agora ia dizer uma palavra feia, ainda bem que... É muito trajeto passar para aí. Primos, já sabem, né? Deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal porque quase batemos 1 hora de vídeo. Para aí mais 6 minutos.
tem muita história aqui para contar, mas eu quero saltar logo para os conselhos para poder saber quais conselhos, né, um senhor de mais de 80 podia dar para você que é menor de 18 ou para você também que ainda não atingiu os 30 anos. Mas antes, você já sabe, meu nome é Milagre Saia Chica, acho que esqueci de me apresentar no início, mas pronto, passa um rodapé aqui, deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal, os serviços da Visual vão estar aparecer aqui na tela, também tem os links na descrição, e tudo coisado, que tem muita coisa boa para você tornar a sua vida um pouquinho mais coisado, provar do pé de bebê. Então, vamos já aqui para os... Mas podem vir cá outra vez, a gente pode começar a falar. Boa, já nos sentimos bem-vindos. Podem vir. E passando já para aqueles conselhos, quais conselhos hoje, em nome do senhor Idilberto, acho que... Idilberto daria para, começando pelos jovens, menos de 18 anos. Já vimos que a educação não é daquelas, mas quais conselhos daria para, primeiro, poder melhorar a educação, para, segundo, poder ajudar jovens a se autodesenvolverem e, terceiro... Partindo Sim. da ideia que um jovem nasce na família, Sim. não é? E que depois lhe dá um nome e que depois vai para a sociedade. É nesses degraus da escada que ele sobe até atingir a maioridade que ele tem que refletir, porque a maioria das pessoas pensam que as crianças são adultos pequeninos. Não são adultos pequeninos. As crianças têm a sua capacidade de reflexão. E penso que já a partir do momento em que estão em gestação no útero da mãe, eu penso que eles já sentem sensações vindas de fora. Já sentem sensações vindas de fora. Eu não sou especialista nisso, mas já li qualquer coisa. Sejam verdadeiros. Amem os vossos pais, vejam as dificuldades que eles têm em vos criar. Olhem à vossa volta, façam e vejam aquilo que fazem. Sejam frontais, com educação. Sim. E com respeito. Mas não tenham medo. Pá. No outro dia, numa reunião aí, eu tive que me levantar e dizer, havia as pessoas importantes aí, eu não tenho medo, porque quem tem medo compra um cão. Eu tenho 5 cães em casa, não tenho medo. Tive que dizer isso. 5 cães de segurança. Tive que... Aí em cima. Por isso é que não me gostam, pá. Mas estou-me marimbando que não me gostam. Eu quero que os meus amigos, eu quero que a minha família, pá, que o meu filho que está ali, Sim. A mulher dele, os netos dele, as minhas famílias que estão aqui, que me conhecem há muito tempo, que eu não vou dizer os nomes todos, que eles são tantos. Sim. Espero que vocês também comecem a fazer parte da minha grande família. Já Pá. fizemos Somos parte. todos parte de uma família grande de angolanos. Pá. Temos que ter cidadania. Pá. Cidadania é a palavra, mas não ensinam cidadania. Não ensinam mal a história. Também ensinam mal outras coisas. Eu aqui há tempos mandei uma proposta, projeto para o governo, que nunca saiu das gavetas, em 2021. Até hoje não tenho resposta. Paguei nesse projeto, proposta, tirei fotocópia, levei na educação. Cheguei na educação, também vi que não havia. Telefonei para o senhor secretário de Estado, que foi delegado aqui da educação. Falei-lhe, ele disse, dá isso ao senhor delegado, diretor daí, que ele mandou. Não me dá resposta. Até hoje. Tem medo? Pelo menos digam, não presta. Mas não, tem medo. Porquê? Porque ali tenho situações que eu lhes mostro que está mal. E não têm a coragem política, porque quando se é político tem que ter coragem política para reconhecer os erros. Não têm essa coragem. Porque eles também têm medo. Metem medo, mas têm medo. Têm medo daqueles que são frontais, têm medo daqueles que não têm medo deles. Têm medo. Portanto,
eu agradecia que vocês, os jovens todos, se engajassem num trabalho que os ligasse verdadeiramente à terra angolana, à cultura angolana. Não falamos de cultura, podemos falar para a próxima vez. Já batemos 1 hora. Já batemos 1 hora, até podemos bater 2 ou 3, não faz mal. Pá. E, amem-se uns aos outros. Pá. Isso aqui é princípios básicos. É o princípio básico, é amar os homens. Sim. Agora aqui me fez perguntar, agora para o senhor, já acho que daqui a pouco bate 1 século de vida. Bem pouco. Mais 20 anos. Pá. Bem pouco. Não, estou com 81. Se eu chegar lá, pá, espero não andar de língua pendente assim. Não, acho que ainda bem aqui. Agora eu queria perguntar o que é a vida para o senhor? A vida? Como é que definiria a vida? É sentir-se bem, fazer bem e olhar à sua volta e não ver desgraças. Pá. Essa deveria ser a boa vida, mas infelizmente a vida agora é sair de casa e na rua só ver criancinhas com fome. As crianças não podem ter fome. Tem que haver uma solução. Retirem os carros de 200 mil dólares ou 300 mil dólares, sei lá, dos deputados. Eles não precisam ter esses carros. Há países mais desenvolvidos que nós, onde os deputados vão de bicicleta para o trabalho e não ganham milhares de dólares por mês, ganham o vencimento de um funcionário público. Por que nós aqui, vaidosos, pagamos isso? Muitas vezes os deputados não fazem nada, muitos deles não fazem o quê? Vão lá só, estou de acordo, não estou de acordo. Eu no outro dia falei a um deputado do problema da mudança de nome, ele disse que ia falar... Não vejo nada há 3 meses, pá. Têm medo? Estão a fazer lá o quê? Se têm medo, estão a fazer lá o quê? É um dos casos para refletir. Não se pode ter medo, camarada. Você já sabe que só para partir já de todos os outros conceitos. Mas antes, mano, que é isso? Deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal. Batemos 1 hora de vídeo. Tem várias outras coisas boas no canal que você pode aproveitar. Eu estou aqui com uma folha, eu vou considerar de 1943. Não, estes bancos não sei qual é a ideia, mas deve ter pelo menos, sei lá. 500 anos, oxe, está aqui 500 anos. Não, tem menos. Isso foi feito já depois da cidade ser fundada. Temos que ver a fundação da cidade, que não é essa que dizem. Precisamos visitar. E a juventude, eu digo uma coisa. Sim. Leiam. Vão à biblioteca. Não metam-se nessas coisas das internets que muitas vezes não dizem nada muito bem. Só para perguntar, como é que vive o senhor hoje sem internet? Hã? Como é que o senhor hoje vive sem a internet? Será Livros. que não vê a necessidade? Livros. Okay. Livros. Escrever. Pensar. Cozinhar. Eu sou cozinheiro. Eu cozinho, pá. Gosto de cozinhar. Será que me desafia? Leiam, vão às bibliotecas. Sabe quantos livros eu já ofereci às bibliotecas desta província? Em parte ajudado por um grande meu amigo, Faria, que morreu nas mãos dos sul-africanos, deram-lhe uma bala na perna, perdeu a perna e morreu mais tarde. O Agílio Faria, meu compadre, meu irmão, que me deixou os livros, que ele já não tinha uso deles, guardei-os e depois, juntamente com os meus, dei. Eu dei mais, eu e ele, mais de 12 mil unidades. Agora eu estou com inveja também. Mais de 12 mil unidades. Alguma vez veio alguma reação aí de cima? Acho que nunca ouvi nada. Os alunos não vão às bibliotecas, pá. Os professores não vão às bibliotecas, pá. Eu perguntei no outro dia no Jornal de Angola quantas universidades, quantas escolas são assinantes do vosso jornal? Nenhuma. Como é que é isso? Eu quando andava na universidade em Bruxelas, todos os dias ia ler os jornais à biblioteca. Não vão à biblioteca. Preferem se calhar ir ali para a esquina e meterem-se umas cervejinhas aí, a beber na esquina. Eu gosto de beber cerveja, mas tenho os meus limites. Exato.
Agora, eles têm que se formar. A biblioteca é um sítio sagrado, o arquivo é um sítio sagrado. Não há arquivos em condições em muitos sítios, não há. Perderam os arquivos, perderam as memórias da nossa história. Há alguma coisa na igreja católica aqui em cima, há alguma coisa ali embaixo na biblioteca municipal, há. Mas não há aquilo que devia haver. Não há aquilo que devia haver. A gente depois há de falar sobre as bibliotecas mais tarde. Então, chegamos aqui. Um adeus, obrigado por terem ouvido. É muito chato às vezes ouvir isto, pá, mas é necessário. É necessário ouvir. Primeiro, você já sabe, deixa like no vídeo, se inscreva no canal. Eu não podia também terminar sem deixar um conselho. Tentar resumir tudo que o senhor Gaspar, senhor Edilberto. Para o Gaspar é uma honra ter o nome do meu pai. Pá. Acabou de dizer que o medo é fruto do desconhecido e quando nós conhecemos o desconhecido, mais ninguém nos para. Você já sabe, meu nome é Milagre Chica, senhor Gaspar Madeira e Edilberto Madeira. Edilberto Madeira, pá. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Se você gostou até agora, compartilhe esse vídeo com seus amigos, primos, família e faça parte dessa grande família da Expo, que daqui a pouco, já vamos lançar alguma coisa para ti, para você, para sua família, para todo mundo poder aproveitar com o maior conforto na sua casa. Já sabe, só like no vídeo, se inscreva no canal. Vemos no próximo vídeo. Grande abraço, fique bem. Ok, um grande abraço para vocês. Pá.